Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora 6h26 da manhã, e estamos iniciando mais um bate-papo matinal, projeto 626, não é? Para que consigamos então ter um dia melhor, um dia mais produtivo. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, aqui estamos para conversarmos, para debatermos um tema muito interessante. Aliás, eu quero aproveitar e falar que o tema de ontem que nós trouxemos, não é? Foi um sucesso muito grande quando falamos em autenticidade e sinceridade, quando falamos o preço que temos que pagar para sermos nós mesmos, não é? Foi muito interessante, foi muito legal, muita gente participando e eu tive um feedback, né, muito grande, né, da live de ontem, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a diferença básica entre necessidade e desejo. O que é necessidade e o que é desejo, não é? Quais são as diferenças básicas entre necessidade e entre desejo, tá bom? Então, para você que vai assistir essa live depois, para você que vai ver depois esse nosso bate-papo, encaminhe as pessoas, encaminhe os amigos para que eles também possam ser motivados, não é? Com esse nosso bate-papo matinal, tá bom? Então, o que é necessidade e o que é desejo? Quando nós nos voltamos para nossas necessidades, quando nós nos voltamos para os nossos desejos e quais são as diferenças básicas disso, não é? Jussara, muito bom dia, tá bom? Então nós vamos falar a respeito deste tema. Quais são as diferenças entre necessidades e desejos? Ou melhor, ainda como identificar nossas necessidades e quando saber que eu estou sofrendo, por exemplo, em função de um desejo não atendido ou de uma necessidade não atendida, tá bom? Então vamos iniciar nosso bate-papo matinal, Conectar Terapias, muito bom dia, Aline, bom dia, Jussara, bom dia. Vamos então iniciar nosso bate-papo, Mara, minha esposa, bom dia. Vamos falar a respeito deste tema tão importante. Bom, você, meu querido, minha querida, deve conhecer ou deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, não é? Ela vai retratar a famosa pirâmide das necessidades, não é? Lá nós temos então muito claramente quais são nossas necessidades e como acontece essa escalada da necessidade, não é? O Freud vai falar que nós somos seres desejosos, seres desejantes, ou seja, nós sempre haveremos de desejar alguma coisa. Quando um desejo é atingido, imediatamente nós queremos um outro desejo. Atingiu esse desejo básico, nós queremos um outro desejo, outro desejo, outro desejo e assim por diante. Portanto, quais são esses desejos? Como é que se desenha, como é que se compreende essa pirâmide da necessidade de Maslow, não é? Lu Silva, bom dia também. Bom, é muito fácil entender isso. Na base da pirâmide estão quais são nossas necessidades elementares, primárias, sem as quais não sobrevivemos. Evidentemente, a base da pirâmide está água, comida, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que dormir, enfim, são aquelas necessidades básicas, fisiológicas, elementares. Então, eu preciso atender primeiro essas necessidades básicas. Se eu não estiver dormindo bem, se eu não estiver me alimentando, bebendo água, me vestindo, enfim, eu não haverei de galgar, ou de desejar, ou de planejar, ou de buscar outras necessidades, porque nem as primárias estão sendo atendidas. Então é sempre bom nós entendermos que nós precisamos galgar esta escalada, buscar essas necessidades gradativamente, porque não adianta pular um degrau, não é? Não vai adiantar pular um degrau. Num segundo momento, quando eu já atingir a necessidade básica, eu vou buscar a segurança, que é eu ter a minha própria casa. E aqui não estou falando numa casa, numa mansão, nada disso, né? Manuel, bom dia. Mário Henrique, bom dia. Então, a base da pirâmide sendo atendida, imediatamente eu quero segurança. Então, das necessidades básicas, eu já buscar uma segurança. Eu quero morar bem, não importa se eu estou numa casa própria, não importa se eu estou numa casa alugada, mas eu quero ter segurança do meu lar, não é? Para poder, então,
constituir a minha família, dar segurança, dar um abrigo para mim, minha esposa, meu esposo, meus filhos e assim por diante. Então, uma vez as básicas atendidas, eu vou para a segurança, não é? Neto, bom dia também. Uma vez suprido esta segunda necessidade, o segundo degrau desta pirâmide, eu vou buscar então as relações sociais, não é? Estabelecendo vínculos de amizades, relações sociais, relações no trabalho, fortalecer essas relações sociais. Então, atingir a básica, a segurança, as relações sociais. Uma vez atingido isso, eu já vou buscar um pouco mais. Aí eu vou querer, porque eu já supri minha necessidade básica elementar, eu já tenho minha segurança, eu já estabeleci umas relações sociais, eu vou procurar elevar a minha autoestima. Aí que chegamos num ponto muito importante. Radar Analítico, Marcos, bom dia. Marcos Simões, psicanalista. Então, esta é a escalada da pirâmide de Maslow. É importante entender básico, segurança, social. Apareceu uma mensagem, deixa eu apagar isso. Básico, segurança, social, autoestima, para depois, num outro momento, é a autorrealização. Então você percebe, meu querido e minha querida, que nós precisamos ter esta escada que nos norteia, que chamamos basicamente de pirâmide de Maslow, não é? E quando atingimos isso, lá no topo é a autorrealização. É colocar em prática, eu estou plenamente atendido, estabeleci minhas relações sociais, já tenho segurança, minha autoestima está elevada, eu busco então minha autorrealização enquanto profissional, prestígio, reconhecimento e assim por diante, não é? Então nós elencamos aqui algumas características que é importante entender, mas este sonho, essa escalada na pirâmide de Maslow precisa ser possível, não é? Não confundamos então agora aqui que entramos com a diferença entre necessidade e desejo. Todos nós temos necessidades básicas, elementares, que precisam ser supridas, que precisam ser atendidas. No entanto, às vezes, confundimos aquilo que chamamos de necessidade com desejos fantasiosos. Desejos são expectativas, são projeções que nós criamos e dando a isso o nome de necessidade. Daí vem as frustrações e os diversos psicossintomas, evidentemente, não é? Bem, aquilo que eu quero, que eu entendo como necessidade, é possível que eu consiga, é possível conseguir, é atingível, está à minha altura, eu consigo realizar tal necessidade, eu consigo bancar tal necessidade? Se sim, então eu posso entender que é uma necessidade. Claro que tudo isso é gradativo. Essas conquistas são gradativas. Dia a dia eu vou compreendendo que superei a etapa anterior e que já me acomodei, já dominei a situação atual, estou pronto para dar o próximo passo. E aqui eu já adentro num território que vai um pouco além, evidentemente, do simplesmente atender a necessidade básica, arroz, feijão, comida, tal, sono, água, não é isso, não é? Então, eu tenho um planejamento para atingir essas necessidades, aquilo me satisfaz plenamente, é isso que eu quero, é disso que eu preciso, estamos falando, portanto, de necessidade. E o que é desejo? Quais são as diferenças, então, para nós entendermos a diferença básica entre necessidade e desejo, para que não soframos, para que a gente não venha dar com a cara na parede, como falamos no popular, não é? Qual é a diferença, ou melhor, vamos mudar o raciocínio. Se eu disser, eu estou com sede, qual é a minha necessidade? Água. Qual é meu desejo? Coca-Cola, uma vitamina, um suco não sei das quantas, não é? Então veja que há uma diferença. Ambos vão atender uma necessidade primária, que é matar a minha sede. Tanto a água como este suco, esta Coca-Cola, que eu desaconselho, Coca-Cola não é um veneno, pelo menos na opinião minha. Então, ambos atendem, matam minha sede. Mas, na verdade, eu tenho que entender que esta necessidade atendeu ao meu desejo primário, a minha necessidade primária, e a Coca a um desejo. Olha a diferença de valores. Água, por exemplo, R$1, Coca 5, 6, 7, 10, sei lá quanto. Então veja que há uma diferença. Eu preciso bancar os meus desejos.
bancar este desejo? Eu tenho condição para bancar o desejo? Às vezes, este buscar satisfazer desejos vai me tirar recursos, e recurso que eu digo não é apenas o financeiro, mas energia, não é? Para bancar aquilo que eu imagino que seja uma necessidade e é um desejo. E é por este caminho que a psicanálise, é por este caminho que nós enveredamos para entender então esta fantasia, esta confusão na cabeça de muitas pessoas que eu busco sempre atender às minhas necessidades e não consigo, e podemos estar falando em fantasias, podemos estar falando em desejos. Lá para Cristina, bom dia. Paulo Costa, bom dia para você também. Bom, se eu disser que eu estou sem camisa, sem roupa, não é? Uma camiseta basta, mas eu vou querer buscar um Pierre Cardin, um Lacoste, enfim, alguma coisa muito mais cara. Não que eu não mereça, claro que eu mereço, eu trabalho para isso, mas vamos entender, a necessidade básica primária seria uma roupa que atenderia a minha necessidade, mas o meu desejo me impulsiona a comprar coisas maiores. Estou descalço, um chinelo, uma sandália, um sapato qualquer. Meu desejo é um Nike, um Reebok, enfim, nem sei das marcas atuais, mas sempre eu estou voltado para um desejo de marca, de qualidade. Aí entra a pergunta, por quê? Por que esse meu desejo, ele sempre custa muito mais do que a necessidade? Porque talvez eu não esteja buscando um Lacoste, uma roupa, um Pierre Cardin caro para atender a minha necessidade, mas para impressionar o outro. Opa, olha só, então estamos entrando num outro lugar, que quando eu gasto minha energia, meus recursos para impressionar simplesmente o outro. Estou pulando etapas, então, desta pirâmide básica das necessidades, não é? Por exemplo, é natural que a gente fale, eu vou querer ter um carro desse, uma Ferrari, eu quero ter um apartamento triplex, não sei aonde, eu quero ter isso, mas eu tenho condições para isso, não é? Você imagine que uma pessoa que tem um trabalho básico, não é? Não tem nenhuma formação acadêmica, digamos, vê uma Ferrari passar, um dia eu quero ter a Ferrari. Olha, vai lá, pega essa Ferrari, dá para ele. O que ele vai fazer com essa Ferrari, que não consegue nem pagar o IPVA, nem pagar o licenciamento, bancar o custo de uma Ferrari dessa? Então não adianta queimar etapas, não é? São esses desejos que vão além da necessidade, que nos frustram, tanto no campo financeiro, como no campo emocional, no campo relacional, dentro de nossas próprias famílias, dentro da roda de amigos, no próprio âmbito laboral. Nós temos que entender então que às vezes confundimos esta necessidade com os nossos desejos. Ora, Narciso, mas o Freud vai falar que somos seres desejosos, seres desejantes. Sim, é claro, desejos para a psicanálise, para Freud, difere um pouco dessa questão da pirâmide básica de Maslow, quando confundimos então necessidade elementar. Necessidade é aquilo sem o qual eu não sobrevivo, eu preciso. Desejo é aquele que complementa aquela minha necessidade, e aqui eu falo muito mais no campo prático, não é? Mas é exatamente neste campo prático, nesse dia a dia, que advém os problemas de diversos transtornos e assim por diante, né? Paulo Costa, extraordinário professor, eu grato sempre. Obrigado, Paulo Costa, psicanalista Paulo Costa aqui com a gente, não é? Então, se eu disser outro desejo que nós temos, isso ocorre comigo, ocorre com você, com qualquer pessoa, e aqui na clínica, não estou em casa ainda, daqui a pouco eu vou para lá, mas nós percebemos que é o seguinte, eu queria tanto ter, eu queria tanto ser, eu queria tanto estar lá, não é? Então vamos pegar a sociedade e hipoteticamente dividir em 3 níveis, A, B e C, não é? O grupo A são aquelas pessoas que já atingiram o topo da pirâmide, são pessoas com a autorrealização, autoestima elevada, uma posição, cargo, uma posição social, um bom cargo, um bom salário, enfim, que de certa forma conseguem ter uma posição social estável, não é? A outra pessoa que pertence a um outro grupo social, por exemplo, começa a invejar, começa a olhar para aquilo e a desejar aquilo que está além de suas possibilidades, não é? Então,
há este grupo, há esta acomodação, assim como a pirâmide de Maslow, que vai dividindo o básico, a segurança, o social, a autoestima, a autorrealização. Nós temos também as bases sociais, que é aquilo que o meu dinheiro pode comprar. É aquela posição onde eu posso estar, não é? Então, quando eu estou numa classe, vamos supor C, e fico ambicionando o que tem lá na classe A, eu fico então maldizendo, eu fico com inveja, eu fico com ódio, eu fico trazendo essas questões para mim e subjugando a competência deste outro que está noutra classe, eu estou sofrendo. Porque eu estou projetando um desejo que eu não tenho ainda condições para atingir, porque não cheguei nesta classe, nesta categoria, nessas condições pessoais para conseguir adquirir aquilo. Então eu sofro e trago isso para a clínica, não é? Elisete, bom dia. Helena, muito bom dia. Então, vejam que é muito simples. Não é muito simples, mas se prestarmos atenção, é muito fácil perceber, não é? Diferenciar a necessidade do desejo. Todos nós temos desejos, mas é bom entender que a necessidade vem à frente. A necessidade deve ser atendida, não é? Se eu não estiver me alimentando bem, se eu não tiver arroz, feijão, enfim, batata, verdura, carne, ovo frito, enfim, eu não vou nem estar pensando em morar bem, comprar uma televisão, comprar um sofá, comprar alguma coisa assim, porque sequer a minha necessidade básica está sendo atendida. E estes nossos desejos, num outro lado, numa outra coluna, eles têm que andar lado a lado com estas necessidades. As minhas necessidades serão atendidas numa certa velocidade que vai ter relação com minha condição social, com minhas relações familiares, sociais, laborais e assim por diante, não é? Não dá para quem ganha 1.000, por exemplo, ter um padrão de vida de quem ganha 10.000, ou quem ganha 20.000, não dá. E a não compreensão deste lugar é que me leva a desejar coisas que extrapolam minhas próprias capacidades. E aí vem o sofrimento, vem a inveja, vem o ódio deste outro, onde eu projeto, às vezes, as minhas incompetências, minhas incapacidades, não é? Nós vamos trabalhar muito isso aqui na clínica, esta relação de querer estar num lugar que não me pertence, ou num lugar que eu ainda não conquistei, porque eu não entendo esta relação entre necessidade e desejo. É bom termos isso muito claro em nossas mentes, não é? Por exemplo, qual é a minha condição financeira? Eu quero trocar de carro. Narciso, eu quero trocar de carro. Ok, quais são as minhas condições? Eu posso trocar de carro? Posso, claro, eu trabalho para isso. Eu posso ter um carro bom? Posso, é claro, eu trabalho para isso. Mas qual é a sua condição financeira para comprar qual carro? Não é? Para comprar qual carro? Então, quando nós não temos nenhum veículo, uma bicicleta quebra um galho danado. Quando eu tenho uma bicicleta e reúno mais condições, eu vou querer uma motozinha, nem que seja daquela antigamente de mobilete, eu quero, já motorizado, para fazer menos esforço físico. Uma vez atendido isso, estabilizar a minha situação, eu vou querer um carro, nem que seja um fusquinha, não é? Uma vez estabilizado nesta camada, nesta etapa, nesta escalada social, neste degrau social, eu vou querer trocar o meu carro, não é? Eu já vou querer um carro melhor e assim por diante. Então, sempre que esta escalada, sempre que esta conquista está dentro de uma equidade de necessidade, eu posso atender o meu desejo. Sim, eu posso dizer que tenho uma vida equilibrada, eu posso dizer que mantenho um certo equilíbrio financeiro e emocional. Mas quando eu passo a desejar aquilo que está além de minhas necessidades, evidentemente, vem um desequilíbrio, vem um conflito psíquico que me leva a ter psicossintomas, neuroses de conversão, psicossomáticas, e aí vem uma série de outras questões que trabalhamos aqui na clínica. Eliseu, bom dia. Dária, bom dia também. Bom, então, aquilo que eu desejo é algo realizável ou é uma fantasia?
aquilo que eu desejo é para atender uma necessidade minha, ou é para impressionar, ou é para que as pessoas vejam que eu estou num certo status, num certo degrau da sociedade, para que me invejem, para que me aplaudam, mas eu não tenho condições nem financeiras, nem psíquicas, nem culturais, nem acadêmicas para estar naquele lugar que eu finjo que eu estou. Então percebam, meu querido, minha querida, que às vezes nós fazemos isso, não é? É muito comum entendermos que queremos ocupar uma posição, um certo lugar, no qual não pertencemos, não estamos lá, não temos essa condição, nem essa condição, nem essa condição. Não adianta, nós temos que entender o meio, entender esse ambiente, como vai trazer Dona de Winnicott, a questão da ambiência, não é? Se eu não estiver no meu ambiente, no meu habitat, no meu ninho, né, com os meus pares deste ninho, aqueles meus desejos não serão plenamente satisfatórios, mesmo que eu os consiga, porque a minha ideia, o meu objetivo é impressionar o outro. Então, este lugar que eu ocupo de a todo momento querer adquirir coisas, mostrar coisas para impressionar o outro, para fingir, viu só como eu sou inteligente? Eu sou o cara, hein? Eu tenho um carrão aqui na minha garagem, tenho uma Ferrari, eu tenho um Porsche aqui na minha garagem, coisa mais linda no mundo. Depois que todo mundo foi embora, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar o IPVA? Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar o seguro? Nossa Senhora, deu problema no motor. Só o conserto dá para me comprar um carrinho popular. E agora o que eu faço? Adianta alguma coisa? Adianta isso? Resolve isso, meu querido, minha querida? É claro que não. É claro que não. Então, quando eu compreendo, quando eu entendo este meu lugar, quando eu falo na sociedade, este meu lugar na sociedade, não estou falando em acomodar. Não, claro que não. Nós temos sempre que buscar este evoluir, este crescer, subir esses degraus da vida, evidentemente, não é? Isso não é uma forma de nos enganarmos para nos sentirmos melhor, é um falso self, Marx, evidentemente, exatamente isso. Às vezes, nós tentamos nos enganar, agora o Marx se aprofunda um pouco na questão psicanalítica. Sim, é verdade. Às vezes tentamos nos enganar para nos sentirmos melhor. É verdade. Eu crio um falso self. Eu crio um personagem, crio uma máscara. Aliás, precisamos fazer uma live especificamente sobre falso self e as máscaras, não é? Porque sempre estou trazendo uma pincelada sobre isso para saber o que significa isso sob a ótica psicanalítica. E é verdade, às vezes nós criamos esta máscara, nós criamos este lugar exatamente para nos sentirmos melhor, para nos enganarmos. E quando eu me engano, eu vou sofrer, porque o eu real, o eu de verdade, sabe que eu não sou aquilo. Então eu crio esse falso self para fingir que vivo neste lugar de fantasia, não é? Não adianta ter bens, matérias, não ter morada própria e viver endividado. É verdade, Neto. Almejar a evolução é importante. Claro que sim, Helena. Evidentemente, nós temos que... É por isso que nós estamos trazendo essa live de hoje, esta escalada da pirâmide de Maslow e esta evolução que temos que buscar em nossas vidas. O sentido da live de hoje é exatamente mostrar que tem que ser gradativo. Eu tenho que subir um degrau, dominar aquele espaço, entender a minha situação, entender minhas condições financeiras, as minhas condições sociais, as minhas condições psíquicas para subir o próximo degrau. Eu tenho que entender então que o próximo degrau ele será conquistado quando aquele anterior eu tiver pleno domínio sobre aquele lugar, não é? Não adianta pular degraus. Se eu pular 2, 3 degraus nesta escalada necessidade do desejo, evidentemente eu terei que voltar, porque eu deixarei para trás alguns conhecimentos importantes do que é que cada degrau, cada etapa desta conquista, desta evolução tem lá para me mostrar. Silvia Saku, lá no Japão, arigato, eu preciso aprender a falar boa noite, né, em japonês. Escreve aí, Silvia, como é que fala boa noite em japonês, ela está lá no Japão. Para ela é boa noite, aqui é bom dia. Bom, então é isso, necessidade e desejo. Há diferença, embora pareçam a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, mas não é.
Rufino também, Cláudia Rufino, bom dia, bem-vinda. Então, meu querido e minha querida, é bom entendermos estas diferenças básicas elementares entre necessidade e desejo, embora confundamos às vezes estes conceitos de necessidade e desejo. Ambos estão aí para galgarmos, para buscarmos, não é? Como disse o professor Marcos agora há pouco, às vezes nós fingimos estar ocupando um certo lugar na sociedade para enganarmos-nos, não é? E para isso eu crio um falso self para fingir até uma posição social. É aquele, por exemplo, que compra carrões à prestação, compra televisão, sabe aquelas compras de carnê? Ok, todos nós compramos às vezes no crediário, o que é normal, nós financiamos um apartamento, financiamos um carro, não tem importância, é claro que não, financiamos um terreno, financiamos uma casa na praia, não tem importância, mas... Sandra Rufino, bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, então, entender essa diferença, adianta eu comprar com um monte de carnê, aquela pilha de carnês, e depois o banco vem buscar, a financeira vem buscar porque eu não posso pagar. Mas por que eu fiz aquilo? Não é para atender uma necessidade, mas para impressionar. Eu pulei um degrau desta evolução, que, como disse a Helena, que todos nós buscamos, esta evolução, o que é natural. Nós temos que buscar a nossa evolução, nós temos que buscar o nosso crescimento, mas dentro de uma realidade, dentro desta proporcionalidade, não é? Desta pirâmide dos degraus das minhas necessidades. Se houver um destoar, não é? Se não houver um acordo, se não houver uma paricidade, digamos assim, entre este crescer com a necessidade, com os meus desejos, se os meus desejos estiverem sempre acima da minha necessidade, é claro que eu vou dar com a cara na parede, porque eu não atendi ainda a uma necessidade básica. Portanto, é mais ou menos assim, a partir que minhas necessidades vão sendo atendidas, os meus desejos são gradativos. Não pode ser diferente, porque aqui eu não tenho estrutura ainda básica, sólida, para atingir a estes desejos, que geralmente são mais caros, que geralmente são mais dispendiosos, que geralmente exigem de mim muito mais recurso, conhecimento e assim por diante, não é? Então, estas são as diferenças básicas ou similaridades entre necessidade e entre desejo. Claro, somos seres desejosos, somos seres desejantes, nós temos sempre que buscar o melhor para nós, mas sempre com equilíbrio, sempre com responsabilidade, para que entendamos de verdade que não adianta eu querer dar um passo maior do que a perna, né? Não vai aguentar, evidentemente. Tem um outro ditado que eu lembrei que um tio meu falava: dar um passo maior que a perna não tem jeito, né? Mas ele falava outra coisa, eu não vou falar aqui porque não cai bem, é um palavrão que ele falava, né? Então, meu querido e minha querida, sempre sim buscando atender nossos desejos, sempre buscando atender primariamente as nossas necessidades, para depois os desejos serem plenamente atendidos, mas que desde que seja eu mesmo que esteja lá, tá bom? Então, obrigado, Marcos, excelente, na pirâmide, na pirâmide, claro, buscando a nossa necessidade, não é? Um grande beijo para você, aqui estaremos no nosso próximo encontro, segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, para que nosso bate-papo bem gostoso, bate-papo matinal, para nos motivarmos, para trocarmos essa energia muito gostosa, tá bom? Cada dia um tema interessante, cada dia um tema relevante, um tema para nos tirar do lugar comum e para proporcionar este pensar, esse refletir, para nos remeter ao crescimento pessoal, ao crescimento intelectual, ao nosso crescimento nas relações sociais, enfim, o fortalecimento do eu. Eu preciso me fortalecer, eu preciso ser autêntico, conforme abordamos na live de ontem, eu preciso ser eu mesmo, não é? Cada vez mais trazer o meu eu real próximo deste ego, para que este ego vá se desassujeitando, não é? E assim, do social, do resto, eu possa ter esse crescimento, esta convicção do eu mesmo, de minhas certezas, daquilo que eu quero, daquilo que é importante para mim, não para o outro, das minhas decisões, do meu caminhar, do decidir aquilo que realmente é importante para a minha vida. Porque se realmente eu não me colocar neste lugar
de extrema importância, é claro que eu não conseguirei cuidar do resto. Então, cuidar primeiro de mim, da minha estrutura psíquica, o que é que eu quero, o que é que eu posso, que lugar eu devo ir, o que eu devo conquistar, quais são as coisas que eu devo trazer para mim, quais são as coisas que eu devo me desligar, quais são as pessoas que eu devo deixar para trás, para que eu possa crescer realmente com toda a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, caminhando para este lugar onde eu mereço estar, né? Helena, separar o importante do urgente na questão do desejo e necessidade. Sim, exatamente. Elisete, um bom dia. De Almeida também, bom dia. Bom, para vocês que chegaram agora, esta live vai ficar gravada aqui no Instagram. Também eu peço a você, siga-nos lá no canal do YouTube, Psicanálise Libertadora NP, Psicanálise Libertadora NP. Todas essas lives eu estou subindo lá gradativamente, não é? Essa não vai hoje, vai outro dia, mas enfim, nós temos lá todas as lives desse projeto 626, estão lá desde o começo, desde o início. Siga-nos lá. Quando atingirmos a marca, começamos agora o canal, não é? Quando chegarmos à marca de 1000, talvez estejamos fazendo lives lá, diretamente do YouTube, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso, que seu dia seja bastante produtivo. Lembrando, eu preciso estar no lugar que eu quero estar, que eu mereço estar. Mas, para isso, eu preciso agir, eu preciso pensar, eu preciso mudar algumas coisas importantes, sempre trazendo comigo outras coisas menos importantes, deixando para trás, incluindo pessoas, tá bom? Jussara, deixar para trás, sugiro que seja tema para a live. Exatamente, olha aí, deixar para trás. O que deixar para trás? Boa, Jussara. Vou fazer uma live com este tema, o que é que eu devo deixar para trás. Grande beijo, ótimo dia para você, tchau, tchau, e amanhã, 6h26 da manhã, Projeto 626, beijo.